Thaís, e aí ela vai trazer a palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém? Estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua serva, te apresentamos e colocamos na tua disposição. Nesse momento, Senhor, que tu possa usá-la, Senhor, como tu queres. Dá entendimento, dá sabedoria, para que ela fale na unção do teu Espírito aquilo que precisamos se alimentar nessa noite. Em nome do teu Filho amado, te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Para que vocês possam logo sentar, vamos logo abrir na palavra-chave dessa noite. Confesso que é a primeira vez que eu vou ministrar nessa passagem, mas foi a passagem que o Senhor escolheu. Que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa, né? Antes disso, rapidamente eu vou entregar a minha vida nas mãos do Senhor, para que assim Ele faça o que lhe apraz, e a igreja me ajuda nesta oração rápida e simples. Pai, em tua presença eu coloco meu corpo, alma, espírito, mente e coração. Me coloco totalmente debaixo do teu controle, da tua soberania. Que tu venhas a falar através de mim. Que tu venhas trazer o teu alimento, que é a tua palavra, para todos nós, inclusive para mim, porque eu também preciso da tua palavra, Pai. E que assim todo o controle esteja nas tuas mãos. E nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, lá no Antigo Testamento. Um livro que fala da vida de vários reis. Por que não dizer também de várias rainhas, né? Ali no tempo de Israel. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, chegou no capítulo 9. E o versículo 30 ao 33, depois eu leio mais, mas aí a gente já se assenta. 30 ao 33 a gente vai ler de pé. Diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor para nós esta noite. 2 Reis, capítulo 9, verso 30 ao 33. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: está em paz Zirim, assassino do seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse: lançai-a daí para baixo. E lançaram-na para baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Pode se assentar, irmãos. Pense numa palavra forte, né? Uma palavra forte de Jesus, é isso mesmo, é? Estou enganada não, é cor da minha cabeça. Mas a palavra é essa mesmo, viu? Porque Deus, Ele tem bênção. Deus, Ele tem coisas boas. Mas Deus também tem conserto, tem limite. Deus também estende a mão e diz: é só até aqui, não mais adiante. E há motivos para que Deus haja assim. Às vezes nós não entendemos porque nós não nos aprofundamos na história bíblica. Mas lendo mais e pesquisando, a gente vai entender certas providências que foram necessárias da parte de Deus. E continuando esse texto, continue aí com a sua Bíblia aberta, 2 Reis, capítulo 9. E depois que
essa mulher chamada Jezabel, ela vê esse novo rei Jeú entrando na cidade. E depois que acontece essa situação desse rei Jeú perguntar quem está com ele, e apresentando-se ali 2 ou 3 eunucos que olham para o rei Jeú, e ele rei Jeú, dá a ordem: lança ela aí, daí para baixo. E esses eunucos, jogam Jezabel da janela. E ali ela se espatifa no chão, porque o sangue dela é salpicado pela parede. E também sobre os cavalos. E esse rei Jeú atropela ela porque ele está passando com o cavalo. E seguindo o texto, a gente lê assim no 34, ó. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse. Quer dizer, aconteceu esse atropelamento e ele foi comer e foi beber. E aí depois ele disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultá-la, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Em outras traduções diz assim: o crânio, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e o fizeram saber ao rei Jeú, não é isso? E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, de modo que não se pode dizer: esta é Jezabel. E pule lá para o capítulo 10 e o versículo 10. Próximo capítulo de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 10, o verso 10. A palavra de Deus está registrando assim, ó. Ainda são palavras que estão sendo ditas pela boca do rei Jeú. E diz assim, 2 Reis, capítulo 10, verso 10. Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Amém? Ou seja, o Senhor tem cumprido aquilo que falou através do ministério do seu servo Elias. Mas vamos começar pelo começo. É bem pelo começo mesmo. Jezabel. Quem foi essa mulher? Jezabel foi uma esposa pagã, uma mulher que não era do povo de Deus, não era da linhagem dos hebreus, mas o seu esposo Acabe, que era rei de Israel, resolveu se casar com uma mulher pagã, com uma mulher que servia a deuses estranhos, deuses falsos, ídolos, praticava idolatria. Jezabel era filha do rei da Fenícia. Fenícia, irmãos, é onde está localizado hoje o país chamado Líbano. Onde hoje é o Líbano, neste tempo passado era Fenícia. E Jezabel era filha do rei da Fenícia. Era uma nação pagã. O nome do seu pai chamava Etibal, ou Etibaal. E o nome de Jezabel, que na língua hebraica é Iezebel, significa Baal exalta. Baal está exaltado. Baal é seu marido. Veja que coisa terrível. Porque Baal, irmãos, para quem não sabe, era um deus falso, um deus adorado pelos fenícios. Também era adorado por outros povos, como os povos lá de Canaã, antes do povo hebreu chegar lá. E Baal era um deus falso terrível. Chama-se Deus falso, mas vamos ser mais claros. A Bíblia tem essa linguagem, mas podemos dizer, como o apóstolo Paulo esclareceu,
que esses deuses falsos eram nada mais, nada menos do que demônios. Culto a demônios. Culto feito a ídolos. E para vocês terem ideia do que se tratava, essa maldade que este demônio Baal ensinava aquelas nações pagãs, lá em Jeremias capítulo 19, verso 5, está registrado que no culto a esta entidade chamada Baal, no culto a este demônio chamado Baal, praticava-se, inclusive, a queima de seres humanos vivos para homenagear esse demônio Baal. Só que não era qualquer um, não. Esse tal de Baal, esse demônio, pedia das pessoas que essas pessoas queimassem os seus próprios filhos para homenagear essa entidade demoníaca chamada Baal. Por que não mandava queimar o enteado, o irmão, o cunhado, o primo, o tio? Não. Baal exigia que a pessoa que estava adorando a ele, idolatrando a ele, queimasse os seus próprios filhos. Muito simples a resposta, irmão. Porque Baal queria o que era de mais precioso para o coração do homem ou da mulher que estava adorando aos demônios. Satanás, ele sempre tenta destruir o que há de mais precioso, o que há de mais importante, o que está mais próximo de você. Para Satanás não interessa muita coisa, destruir seu cunhado, seu tio, sua cocunhada. Ele quer destruir seu marido, a sua esposa, seus filhos, porque ele quer destruir o que é de mais valor na sua vida. E esse era o estilo de vida dos que serviam a Baal. Além disso, a perversão, a maldade, a sujeira, a nojeira de quem seguia a Baal era tão grande, irmãos, que durante o culto que se fazia a estes demônios, a essas entidades, dentro de templos que eram erguidos para Baal, e dentro de rituais que eram praticados para Baal, ali também se praticava orgias sexuais dentro do templo de Baal, porque o próprio Baal, como demônio, pedia isso. Então, aqui nós estamos em um templo, adorando ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu e você viemos nos reunir aqui para adorar a Deus. Deus não está pedindo a nenhum de nós que a gente mate um filho para ele ser glorificado. Deus não está pedindo a nenhum de nós para que a gente tire a roupa e pratique atos imundos para homenagear a ele. Deus está tão somente pedindo que a gente venha com um coração sincero, um coração quebrantado, adorá-lo, homenageá-lo, glorificá-lo, falar da palavra dele que é santa e é pura, cantar louvores a ele, porque ele é santo e puro e merece ser exaltado. Mas nesta época, este Deus Baal, um Deus falso, um demônio, um ídolo, estava sendo adorado desta maneira terrível, imunda, covarde. E Jezabel era uma mulher que nasceu numa nação onde Baal mandava. O próprio nome dela, como nós lemos, já exaltava Baal. Jezabel, Baal é exaltado, Baal é meu marido. E ela viveu segundo o sentido do seu próprio nome, porque essa mulher foi a responsável pelas maldades e as atrocidades que o rei Acabe praticou contra Israel. O rei Acabe levou a nação de Israel neste tempo a começar a praticar o culto a Baal. O rei Acabe, por causa da influência maligna de Jezabel, desejou ter a vinha de Nabote. E ele podia comprar, podia vender, podia negociar, mas Nabote não queria vender, porque era uma herança recebida de seus pais. Mas Jezabel, como serva de Baal, como serva desse Deus maligno, como serva deste demônio, rapidamente joga uma solução na mente de Acabe. Oxe, ele não quer te vender não? É simples. Mata e toma o que é dele. Esse é o conselho que vem do inferno. Esse é o conselho que vem de Satanás. Esse é o conselho que alimenta a alma daquele que é invejoso, quer ter o do outro,
quer tomar conta do outro, quer tomar posse do que o outro tem. Não interessa até se o outro é menor do que ele. Acabe já era um rei, tinha tudo que queria. Tinha possessões e possessões no seu domínio, mas ele queria a vinha de Nabote. Nabote só tinha uma vinha, Acabe tinha várias. Mas o coração do invejoso, o coração do que está atrelado ao maligno, o coração do que não serve a Deus é assim, irmão. Não se conforma com o que tem, que é o que é dos outros. E se for necessário mandar matar, ele manda matar para tomar. Infelizmente, ainda existem muitos Acabes e muitas Jezabels por aí, fazendo isso nos dias de hoje. Aleluia. E o profeta Elias nesse tempo, irmãos, porque nós lemos aqui, no versículo 36, nós lemos, então voltaram e o fizeram saber aquela situação da morte terrível de Jezabel ao rei Jeú. Então o rei Jeú disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias. Por que Elias? Porque Elias foi um profeta que no tempo de Acabe e Jezabel, como nenhum outro, teve coragem de se levantar e denunciar o pecado, denunciar a idolatria, denunciar a maldade, denunciar as loucuras de Jezabel, tentar abrir os olhos de Acabe. Foi o único que ficou contra aquela loucura que se instalou em Israel. Dentro de Israel foi construído um templo para Baal. Foi construído uma torre para Baal, uma coluna. E foram constituídos profetas de Baal. Vê que coisa terrível. De um lado existiam os profetas de Deus, para servir a Deus. E no mesmo tempo do reinado de Acabe, ou seja, conjuntamente, existiam os profetas de Baal. Debaixo da bênção, da segurança, da conivência do rei Acabe, que era um rei de Israel, que devia servir somente ao Deus de Israel, e sua esposa pagã Jezabel. Fizeram tudo o que não deviam fazer. E aí Elias, lá em 1 Reis, ó, a gente está em 2 Reis, foi lá atrás, anos antes, lá em 1 Reis, capítulo 21, verso 23, Elias, esse homem de Deus, esse homem corajoso, esse homem que não estava preocupado se ia dizer uma palavra que ia desagradar o rei, se ia dizer uma palavra que ia desagradar a esposa do rei, a rainha, naquela época. Esse homem de Deus chamado Elias abre a boca e diz assim: e eis agora o que diz o Senhor contra Jezabel: os cães devorarão Jezabel na terra de Jezreel. O que Elias, irmãos, profetizou pela boca de Deus, para melhor dizer, o que Deus profetizou pela boca de Elias, lá atrás, capítulo 1 de Reis 21 e o verso 23, vai acontecer aqui onde a gente está lendo. Nós estamos lendo uma profecia de Deus que foi falada pela boca de Elias. E nesta hora que Jezabel morre e os cachorros comem as carnes dela, e só sobra o crânio, os pés e as mãos, nessa hora do cumprimento, Elias já tinha morrido, irmão. Mas Elias não morreu como Jezabel morreu, não. Aliás, Elias, né, pastor? Me corrija se eu estiver errado. Elias nem sentiu a dor da morte. Aleluia. Para aquele homem corajoso que servia a Deus, para aquele homem que contra todos e contra todos se levantou com a voz de Deus, com o compromisso do Deus vivo, e denunciou o pecado de Acabe, denunciou o pecado de Jezabel, aquela pagã que estava metida no meio do povo de Deus e fazendo o povo de Deus pecar. Para aquele homem, Deus reservou algo esplêndido, algo maravilhoso, algo divino, algo glorioso, que iria ficar para a posteridade e ser contada. Aleluia! Algo que poucos homens iam experimentar na terra dos viventes. Para Elias, este profeta corajoso que se levantou contra este casal maligno, Acabe e Jezabel, para Elias, Deus reservou
carros, carruagens e cavaleiros de fogo vindos do céu em um redemoinho para pegá-lo aqui na terra como uma pedra preciosa e levá-lo diretamente transportado para o céu. Elias não precisou morrer. Elias não precisou conhecer o que é sepultamento. Elias não precisou saber o que é apodrecimento da sua carne debaixo da terra. Elias não precisou de um caixão. Elias não precisou nada disso, porque o próprio Deus decidiu honrar a coragem, a fidelidade do seu servo e mandou anjos, cavalos, cavaleiros de fogo no redemoinho e o levou com carinho, com cuidado, com amor, com zelo, transportando como diamante de grande valor para o céu da glória. Elias não passou pela morte. Elias foi diretamente para o céu. Mas aqui em 1 Reis 21, 23, ele diz: e agora, eis o que diz o Senhor contra Jezabel. Não foi Elias que falou, irmão, foi o Senhor. É por isso que a palavra tinha que se cumprir. E é por isso que a palavra se cumpriu. Elias já estava tomado por Deus lá no céu. Já era Eliseu, que era o sucessor de Elias. Elias foi embora e o ministério de profeta de Deus ficou nas mãos de Eliseu. Mas existia uma promessa, uma palavra, algo que Deus tinha falado e que ainda não tinha se cumprido. Que era essa palavra lá de 1 Reis 21, 23. E por isso que quando a gente chega no capítulo 9 de 2 Reis, a gente vai ver Deus se utilizando desse rei Jeú e fazendo com que se cumpra a palavra que foi falada por Deus através do seu servo Elias. E não só morreu Jezabel dessa maneira terrível, trágica, horrorosa, comida por cachorro no meio da rua, com o corpo espatifado, esmagado, né? Morreu com o corpo esmagado da queda. Ainda foi atropelada pelos carros. Não é esses carros de hoje em dia não, viu, irmão? Pelo amor de Deus, né? É outros carros, né? É carros de rodas de ferro, puxadas por cavalos, mas muito pesados. Fora as patas dos cavalos, né? E além de tudo isso, ainda teve as suas carnes comidas por cachorros. É uma morte trágica? É trágica. É uma morte terrível? É terrível. É uma morte horrorosa? É horrorosa. Mas o que será que ela fez? O que é que ela plantou para colher uma morte tão terrível dessa? Ah, irmã, essa mulher foi muito sanguinária. Foi muito terrível, foi muito cruel, foi muito fria. Há quem diga que todas as mulheres têm um coração mais doce do que os homens. Irmãos, nem sempre. Porque a bondade do homem não está em ser homem ou em ser mulher. A bondade do homem está em o homem ser quebrantado, o ser humano ser quebrantado diante de Deus, e Deus conduzi-lo no caminho da bondade. A bondade não vem do sexo masculino ou do sexo feminino, a bondade vem de Deus. A bondade vem de Deus. Quanto mais estamos perto de Deus, temos a capacidade de fazer coisas boas. Quanto mais estamos longe de Deus, temos capacidade de fazer coisas terríveis. E não importa se é homem ou mulher, importa a distância que você está de Deus. Porque Deus é a fonte da bondade. Deus é a fonte da misericórdia. Perto dele existe bondade. Longe dele existe a maldade. E ela está aqui, é uma prova viva, está registrada na palavra de Deus e também está registrada na história da Fenícia e na história de Israel. Era mulher? Era mãe, mas era terrível. Mas era maligna, mas era cheia de demônios, mas servia a Satanás, mas só dava espaço a cão. E mandava matar, irmão, como quem manda matar barata. Chegava os profetas de Deus, ela mandava matar, mandava tirar o pescoço, mandava decapitar, mandava botar em praça pública, mandava queimar os corpos para a família não ter chance de enterrar.
a mulher era terrível, a mulher era sanguinária. Como a gente relembrou aqui a situação de Nabote. Nabote não quis vender a vinha dele. A ideia foi dela, não foi de Acabe não. Ela disse, oxe, é muito fácil, manda matar e toma. Era assim, a vida humana para ela não tinha valor de nada, porque ela vinha de uma família, de um país, de uma nação, onde as pessoas eram oferecidas vivas, queimadas vivas, para homenagear esse demônio chamado Baal. Então para ela, a vida humana não valia nada. E além da morte dela ter sido terrível, porque ela ali estava colhendo o que ela plantou, ela estava colhendo o que ela plantou. Além disso, Deus usou, aleluias, essa situação da morte dela para fazer uma limpeza em Israel naquela época. E aí no capítulo 10 em casa, se você tiver curiosidade, leia um capítulo muito interessante, o capítulo 10. É onde Jeú, depois que Jezabel foi retirada do meio de Israel, Jeú se levanta da parte de Deus e vai dar fim aos descendentes de Acabe. 70 filhos de Acabe são mortos para retirar aquele mal do meio de Israel. Mas não somente esses 70 filhos. Jeú ainda manda matar os sacerdotes de Baal, os amigos dos sacerdotes, os achegados à casa de Jezabel, os achegados à casa de Acabe. Jeú manda fazer uma limpeza total. Quando você vai ler o capítulo 10, você vê que Jeú, ele manda anunciar que ia ter uma grande assembleia solene em homenagem a Baal. Ele joga uma verde, ele monta uma estratégia, uma armadilha. A verdade é essa. 2 Reis, capítulo 10, verso 20, diz isso para nós. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene. E todos apregou. Ele queria que todo mundo que tinha algum agrado com Baal fosse se apresentar a essa festa, a essa assembleia para Baal. Mas o que é que Jeú queria? Que todo mundo que estava escondidinho, aqueles irmãos que dizem que servem a Deus, mas no coração servem a outras coisas também. É um pé na casa de Deus, um pé na casa dos demônios. É um pé na casa de Deus e um pé na casa para fazer outras coisas que não presta. Existe, irmã Thaís? Ô, irmã, assim, ó. Mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. É por isso que Elias, quando vivo, dizia assim, olhou para o povo e disse: por que vocês cocheiam? Por que vocês ficam em dúvida entre dois caminhos? Ou seja, tinha gente servindo a Deus de manhã e de noite servindo a Baal. Tinha gente servindo a Deus no Shabá, sábado, e no domingo já estava agarrado com Baal. E Elias diz: olha, escolham. Se Deus é Deus, segue a Deus. E se Baal é Deus para você, vai-se embora com Baal. Mas para de querer ser dois, porque ninguém pode ser carne e peixe ao mesmo tempo. Ou é carne, ou é peixe. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você está com Cristo, ou você está contra Cristo. Ou você é a igreja de Deus, ou você é templo de Satanás. As duas coisas ao mesmo tempo não é. Quem acha que está com o pé na igreja e o pé no mundo, está com os dois pés no mundo e não sabe. Ninguém engana a Deus. E Jeú, com muita sabedoria, com certeza instruído por Deus, diz: olha, vamos fazer uma grande festa para Baal. Ainda existia o templo de Baal neste momento, logo em seguida da morte de Jezabel. Mas Jeú queria fazer uma limpeza. Jeú queria pegar aqueles que estavam com o coração escondido. Dizia que servia a Deus, mas na verdade gostava era de Baal. E talvez o povo pensou assim: eita, Jezabel morreu. Era a grande líder do templo de Baal. Mas se Jeú vai dar uma festa em homenagem a Baal, então talvez ele vá substituir a posição de Jezabel. Então vai ficar tudo bem. Vamos continuar a adorar esses demônios. E aí o povo vai, irmão. Ó, irmão, vai muita gente. Não vai só os sacerdotes
que praticavam o culto a Baal. Vai outras pessoas do povo de Deus, ou que achavam que eram do povo de Deus sem ser. Vai todo mundo, vai todo mundo, vai todo mundo. O templo de Baal fica entupido de gente neste momento, no capítulo 10. E aí sabe o que é que acontece? Jeú prepara 80 homens armados do lado de fora e deixa a outra parte armada dentro e diz: pronto, na hora que começar, que eles acham que vai começar a festança para Baal, mata tudo. Tudo, não deixa escapar ninguém. Se escapar alguém, os 80 que estão na porta têm ordem de passar a espada. E assim, irmão, foi feita uma limpeza em Israel. No versículo 25 de 2 Reis 10, diz assim: e sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri a todos, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada. Então os da guarda e os capitães os lançaram fora e entraram no mais interior da casa de Baal. E também tiraram as estátuas da casa de Baal, queimaram as estátuas de Baal, quebraram as estátuas de Baal, derrubaram a casa de Baal e fizeram da casa de Baal uma latrina até o dia de hoje. Sabe o que é latrina, irmão? É onde você vai fazer o número 2. A casa de Baal, que existia neste tempo de Acabe e Jezabel, se tornou uma fossa para guardar restos dos dejetos humanos. E este é o fim para aqueles que rejeitam o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus puro, santo, fiel, maravilhoso, lindo, que fez todo o universo para nós, que nos dá vida, nos sustenta, nos ajuda, nos livra do maligno. Este Deus maravilhoso tem coisas lindas e grandiosas para nós. Mas, irmãos, para aqueles que querem se agarrar e se abraçar com os demônios, que querem até tirar a vida de inocentes para satisfazer desejos de demônios, chega o tempo do limite de Deus. Chega o tempo do basta. Chega o tempo da colheita. Porque nada há em nossa vida que a gente plantando vai escapar da colheita. Irmão, nós temos que colher. Nós temos que colher. Está escrito na palavra: não se engane o homem de Deus, não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo colherá. Irmão, vamos plantar o bem. Porque a gente plantando o bem, quando chegar o tempo da colheita, eu e você tá, sossegado. Sossegado. Porque eu e você plantou o bem. E não há como plantar o bem para colher o mal. Nós vamos colher o bem, irmãos. Porque Deus, Ele é justo. E a lei da semeadura é uma lei que o próprio Deus determinou. Ele vai cumprir a sua lei. Mas aqueles que insistem em plantar o mal, irmãos, eles vão colher. Infelizmente. Ou felizmente. Porque isso também é a manifestação da justiça de Deus. Porque como é que pode alguém de coração tão duro, que até concorda em mandar matar seres humanos inocentes, para fazer uma mera festa de um culto a um demônio? E essa pessoa não vai colher? Vai colher, irmão. Vai colher. Como vai colher? Quando vai colher? Só Deus sabe. Mas colhe, irmão. Ninguém vai embora dessa vida sem colher aquilo que plantou. Por isso é tempo de nós todos, como igreja do Senhor e como povo de Deus, termos atenção, abrir os olhos, o que é que a gente está plantando. E se a gente tiver plantado algo que não agrada a Deus, possamos pedir perdão ao Senhor. O Senhor está pronto para nos perdoar. E se a gente tiver plantado o que é bom, o que vem de Deus, o que agrada a Deus, não se preocupe. No tempo de Deus, eu e você vai colher. O Senhor nos dará uma colheita abundante, uma colheita justa, uma colheita recheada de tudo aquilo que a gente plantou. E muitas vezes Deus nos concede até aquilo que a gente não merecia, ou muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Porque o nosso Deus, diferente de Baal, o nosso Deus é um Deus de bondade, de vida eterna, de amor, de respeito à vida humana.
É um Deus que não trabalha com covardia, é um Deus que trabalha com tudo às claras. Vejam essa tragédia que está acontecendo. Irmãos, vocês pensam que Deus não avisou antes? Irmãos, Deus está avisando desde 2019. Desde 2019, Deus brada pela boca de profetas como Elias. Poucos, mas corajosos, que abrem a boca e diziam: Deus vai sacudir Pernambuco. Deus vai sacudir o Nordeste. Virão águas. Muitos serão tomados. Acordai, ouvi minha palavra, convertei, pedi perdão de vossos pecados, se arrependam. Deus avisou 3 anos antes, irmãos. 3 anos antes. Deus não é covarde. Satanás não, Satanás ele fica caladinho, para pegar de surpresa, para pegar na moita, para pegar de madrugada, para pegar de noite. Por isso que ele gosta de fazer os trabalhos dele de noite, que as coisas dele é tudo escondida, é tudo suja, é tudo na covardia. Mas o nosso Deus não, ele abre a boca de dia, ele bota na internet, ele bota no YouTube, ele manda avisar, ele chama para arrependimento, ele chama para uma nova vida, ele chama enquanto há tempo, para dar oportunidade. O nosso Deus passou 3 anos dando oportunidade àqueles que pudessem dar ouvido à sua palavra. E, irmãos, se não deram ouvido, a culpa não é de Deus, porque Deus fez a parte dele, avisou. Mas se não quer ouvir, o que é que se pode fazer, irmão? Nosso Deus é Deus de vida. Mas mesmo para aqueles que não quiseram ouvir o aviso de Deus, eu digo: ainda existe esperança para você. Clame a Deus, busque ao Deus verdadeiro, o Deus da vida. Se desligue desses ídolos, esqueça essas estátuas, esqueça os Baals. Se agarre com Deus, porque em Deus ainda há vida, ainda há esperança, ainda há recomeço, ainda há reconstrução para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Vamos orar, irmãos, vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor pela sua palavra e por tudo que Ele fez e tudo que Ele ainda vai fazer. Pai querido, Pai amado, nesta noite, Senhor, queremos Te glorificar mais uma vez, Te dizer que reconhecemos e declaramos com a nossa boca que só o Senhor é Deus. O único Deus verdadeiro é o que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus que enviou o Espírito Santo para ser nosso amigo, nosso consolador, nosso guia. Tu és a luz do mundo. Tu és o nosso único, aleluia, Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és, Senhor, tudo para a nossa vida. Nós não temos outros deuses além de Ti e não queremos ter. E nesta noite queremos mais uma vez Te dizer, Senhor, que nós Te adoramos, Te glorificamos, que a nossa vida é exclusivamente Tua, que a nossa família é exclusivamente Tua, que nós queremos, como Elias, permanecer firmes e fiéis a Ti até o fim da nossa vida. Ainda que chegue situações onde fiquemos sozinhos, eu e o Senhor e nós, ainda queremos estar contigo. Não queremos ir atrás da multidão, queremos ir atrás do Deus da salvação. Fica conosco, Deus, abençoa o Teu povo. Os que vieram aqui, leva para casa em paz. Os que já estão em casa, continua com a Tua paz. Entra, visita, transforma, liberta. E aqueles, Senhor, que ainda não Te conhecem, que possam ser libertados dos grilhões do inferno. Que as escamas que fecham os olhos caiam por terra nesta noite. E que a salvação chegue, a libertação chegue, o arrependimento de pecado chegue. E uma nova vida possa ser iniciada com o Senhor. Tu és Deus que não cessa de dar oportunidade. Por isso, ó Deus, vai ter com aqueles que ainda não Te conhecem. E também vai trazer de volta os que estão afastados da casa do Senhor. É o que nós Te pedimos nessa noite. Que mais uma vez sejas Tu exaltado, sejas Tu glorificado, sejas Tu entronizado na Tua igreja. E sobre o Pernambuco, sobre o Brasil, sobre todas as nações, sejas Tu exaltado. É o que nós Te pedimos, Senhor. E desde já Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.